Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 10 e verso de número 11, onde encontramos a parábola a respeito do bom pastor. E eu trago como tema, baseado nesse texto, desta parábola, o seguinte tema: o bom pastor. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Meus amados, temos visto geralmente este verso de número 10. O ladrão vem para roubar, para matar, para destruir. Muitas vezes sendo referido ao diabo. E é característico do caráter dele fazer estas coisas. Mas nesta parábola, o personagem principal desse texto trata-se do bom pastor. O bom pastor. Ele é o personagem central. Ele é o personagem ao qual os outros personagens agora decorrem ao seu redor. E estas grandes lições que vêm ao nosso encontro, esse texto, ele nos faz conhecer. Esse texto nos faz garimpar e descobrir lições maravilhosas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida aqui, enquanto estamos, nossa vida como igreja, nossa vida como obreiros, nossa vida como ovelhas, daquele que redimiu a nossa vida, a nossa vã maneira de viver e nos transformou e nos colocou em um rebanho totalmente especial. Eu quero, através dessa palavra, trazer para você algo maravilhoso da parte de Deus, algo que pode transformar o teu pensamento e você melhorar a tua comunhão com o bom pastor. Vemos nestes personagens algumas coisas que nos fazem descobrir algumas verdades e contidas para a nossa vida espiritual. Primeiro, que encontramos alguns personagens chaves: o bom pastor, como já disse, as ovelhas, que é outros personagens, também o ladrão e também o mercenário. Tudo gira em torno desses quatro personagens que nós vamos discorrer aqui. Primeiro, as características das ovelhas. As características das ovelhas nos trazem algumas revelações. Primeiro, que as ovelhas são animais mansos. Mansidão é a característica da ovelha. Mansidão é a primeira característica da ovelha. Se você encontrar uma ovelha que não seja mansa, se você encontrar uma ovelha arredia, se você encontrar uma ovelha muito brava, puxa esta pele, porque você vai encontrar um lobo por baixo dessa pele. Ovelha é manso, é mansa. Mansidão é a primeira característica da ovelha, porque permite o aproximar de alguém para cuidar. Permite a aproximação do pastor. E o pastor, ele se relaciona com a ovelha através desta mansidão. Se não fosse esta mansidão da ovelha, não haveria um relacionamento entre o seu cuidador, no caso o pastor, e a ovelha. Segunda característica da ovelha: obediência. A obediência da ovelha é aquilo que caracteriza ela além da sua mansidão. Porque a ovelha, ela segue as orientações daquele que está zelando por elas.
Elas seguem as orientações daquele que ela conhece como seu cuidador. São obedientes às orientações do pastor. Quando encontramos ovelhas que não seguem a orientação do pastor, ela está na sua algo anormal. Algo de anormal está acontecendo com o caráter desta ovelha. Porque a obediência faz parte das características da ovelha. Terceira característica da ovelha são animais indefesos. Não são predadores. A ovelha ela não se preocupa em predar, em se alimentar, derrubar ou destruir. Não faz parte da característica da ovelha. Encontramos na nossa vida social tantas pessoas querendo assumir o campo de ovelha, mas predando o próximo, querendo destruir o próximo, querendo usurpar o lugar do próximo. Não é característica de ovelha. A ovelha, ela é indefesa, ela precisa da proteção, ela não se preocupa em destruição, porque ela precisa confiar em alguém que a defenda. Elas precisam da vigilância de alguém que cuida delas. A ovelha, ela tem na sua característica principal a confiança naquele que está vigiando e a guiando. Essa é uma característica que alguns outros personagens, como Cristo, Jesus, assim relacionou. Porque esse texto, ele não pode ser analisado fora do seu contexto. Esses dois versos, ou apenas o verso 10, como muitos assim fazem, não. Ele precisa ser analisado, ele precisa ser interpretado em todo o seu contexto. Jesus fala, que ele começa falando que ele é a porta, e ladrão e salteador são todos aqueles que vieram antes dele. Aí nós aprendemos o seguinte: alguém veio antes dele, mas veio com a mensagem parecida com a mensagem que ele trouxe. O que aprendemos? Partimos agora para o segundo personagem, que é o ladrão. O ladrão é aquele que tem algo parecido com o pastor. A sua aparência, ele até parece que é pastor. Às vezes até é mais famoso do que pastor. Às vezes ele faz milagres mais do que o pastor. Às vezes ele finge cuidar mais do que o pastor. Tratando-se da aparência, você não sabe discernir pela aparência do verdadeiro mestre e do falso mestre. Pela aparência é difícil discernir. Pela aparência é difícil separar. Pela aparência eu vou dizer que é impossível. Porque ninguém tem escrito aqui na testa falso mestre para que você possa vê-lo e ali separar, fazer uma separação. Não. O falso mestre ele vem com a mensagem parecida, mas conforme a conveniência do ouvinte. Ele vem com uma mensagem saborosa. O ouvinte está querendo ouvir esta mensagem. É uma conveniência. Porém, saindo do campo da aparência, saindo do campo físico e partindo para o campo do teor, do conteúdo da mensagem. O ladrão, ele não entra pela porta. O ladrão, ele não entra pela porta. O ladrão, ele procura o atalho. Ele não espera o seu tempo.
Ele não espera o tempo de Deus. Ele não espera o tempo do Criador. Ele não espera o tempo do dono, do proprietário das ovelhas. Ele faz o seu tempo. Ele geralmente entra pelo atalho, pela janela ou pela porta do fundo. É isso que nós estamos vivendo hoje em dia, na instituição mais poderosa deste planeta. Porque falsos mestres têm se infiltrado, pulado a janela, não esperado o convite, porque aquele que vem pela porta é aquele que tem o convite, é aquele que é convidado, aquele que vem pela janela, é aquele que vem no imprevisto, é aquele que é a persona não grata. É este o ladrão. A função dele, primeiro, é surpreender. É surpreender. Porque a surpresa choca. E a ovelha fica desprotegida. Ela fica inerte. Por isso que Jesus disse que o ladrão é aquele que não entra pela porta. E ele destacou: ladrão e salteador. Mensagem bonita. Mensagem eloquente. Mensagem especial, que é a conveniência das pessoas. Aqui no caso, ovelhas, aguardam, esperam. Aí ele sabe, ele apresenta, ele manipula, ele leva, ele machuca. O ladrão machuca as ovelhas, porque ele não tem compromisso com as ovelhas. O ladrão fere as ovelhas, porque ele não tem compromisso com as ovelhas. O ladrão machuca, fere, e a ovelha, na sua obediência, continua perto dele. Quando ela não descobre, quando ela não tem um pastor antes, porque quando ela tem um pastor, um verdadeiro pastor, elas sabem a diferença entre um mestre verdadeiro e um falso mestre. Ele espanca, o ladrão espanca. Tantas mensagens espancando, né? Tantas mensagens machucando o psicológico, tantas mensagens machucando a moral, tantas mensagens machucando. Eu não preciso ir adiante, porque você já está descobrindo nesse texto quem é o ladrão, o falso mestre. Eu posso extrair desse texto, em consonância com outros textos, igual Paulo usou, que nos últimos tempos haveriam homens amantes de si mesmo, amantes do seu próprio ventre, e com palavras de lisonjas. Falso mestre. O ensino que corrompe, o ensino que explora, o ensino que machuca. O ladrão, ele explora até a última riqueza. Ele explora a ovelha, a sua lã, além do que é necessário extrair no tempo do verão. Vamos passar para o terceiro personagem, o mercenário. O mercenário, ele é parecido com o ladrão, mas ele é um pouco mais sociável. Aí o grande perigo, ele também parece com o pastor. Ele também parece com o pastor. O mercenário, ele parece mais com o pastor do que o ladrão. O mercenário, ele tem mais aparência. E ele tem mais algumas atitudes que levam a aparecer muito mais um pastor no seu ofício.
ele finge cuidar, ele finge zelar, ele finge proteger. Ele vai explorando as ovelhas conforme a sua conveniência. Sabe aquele tipo de gente que diz assim, eu te amo. Mas é o amor enquanto você tem o que ela precisa. No momento que você deixar de ter o que ela precisa, o amor acaba. Foi assim com o filho pródigo. Enquanto ele tinha riqueza, ele poderia pagar banquetes para os amigos, entre aspas, apareceram. No momento que se acabaram as riquezas e ele começou a padecer fome, ele teve que procurar, entre aspas, um amigo, e que o amigo lhe ofereceu. Vai cuidar dos porcos e se alimentar. Não pode também com que os porcos comem. Você não vai ter direito nem de se alimentar com as bolotas que vão para os porcos. Isto é uma representação, um exemplo muito forte do mercenário. Ele finge cuidar, finge zelar. Ele manipula. Diferente do pastor, está sempre presente, ele apenas acompanha as ovelhas. Ele apenas acompanha as ovelhas. Ele finge uma falsa proteção ao preço da exploração. Uma falsa proteção, porque quando vem o perigo, ele foge. O mercenário, ele foge porque ele não tem compromisso com a ovelha, ele não tem compromisso com o rebanho. Estas características do mercenário, são estas as características do mercenário. Manipular, guiar para o caminho conforme a sua determinação, guiar as ovelhas para o caminho não conforme o que é melhor para as ovelhas, mas conforme o que é melhor para ele em si. Eu vou guiar esse rebanho por este caminho porque é o melhor para mim. Não é o melhor para o rebanho, mas é daqui que eu preciso extrair algo, é daqui que eu preciso ter o lucro, é daqui que eu preciso tirar vantagem. É o mercenário. O mercenário é muito mais aceito porque ele não vem de surpresa como ladrão. Geralmente ele se apresenta com uma humildade ou como vítima. Às vezes ele segura. Sabe? Aquela falsa humildade. Aí os incautos e as pessoas que não verem maldade aceitam de bom grado o mercenário. É um grande risco. A diferença do ladrão: o ladrão é o mestre. O mercenário é apenas um pequenininho. O mestre, ele não ensina. Ele vai usando de falsos. Aquele que é desprovido de um conteúdo maior e vai levando o rebanho com apenas algumas pitadas de alimentação. Ele pega receitas de outro, ele copia algo de outro e vai jogando para que o rebanho seja alimentado conforme a sua conveniência, porque ele não tem conteúdo, ele não tem defesa, nem para si, porque ele foge ao primeiro sinal de perigo, deixando o rebanho à mercê do lobo, do leão. Mas eu quero falar também de algo bom, desse texto, de algo maravilhoso. Todo esse texto é bom, é maravilhoso. E esses personagens nós precisamos absorvê-los em nossa inteligência, porque o dia que nós estamos vivendo, precisamos ser esclarecidos pela palavra de Deus. O bom pastor. O personagem maravilhoso. O bom pastor é aquele que está na porta. Oh, glórias! É aquele que foi anunciado. É aquele que foi prometido.
Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. A diferença do bom pastor. E o pastor é aquele que defende as suas ovelhas. Vamos para as características do bom pastor. Primeira característica do pastor: ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe o nome das suas ovelhas. E é conhecido das suas ovelhas. Ele não surpreende as suas ovelhas, porque as suas ovelhas sabem do comportamento do pastor. Ele sabe o nome de cada uma, do temperamento de cada uma, do caráter de cada ovelha. Por quê? Porque ele está sempre junto, sempre acompanhando. Está sempre presente. Na chuva, no sol, na tempestade, na bonança, na calmaria. O pastor está presente. Na saúde, na doença, o pastor está presente. E o nosso bom pastor jamais nos desampara. Nós podemos confiar porque sabemos que Ele está presente na nossa vida. Às vezes passamos por dificuldades e entramos no vale da sombra da morte. Ele disse: ali eu estarei contigo. Se entrarmos no fogo, Ele diz: não te queimarás porque eu vou estar do seu lado. Se você encontrar uma onda muito grande, a água não vai te afogar, porque eu estou do teu lado. Oh, louvado e engrandecido ao nome do Senhor. O bom pastor, ele conhece e é conhecido. Porque a sua mensagem, às vezes, nos faz parar. Às vezes não é conforme eu preciso escutar. Não é conforme a minha conveniência, mas é o que eu preciso escutar. É o que eu preciso ouvir. Às vezes a verdade vem de confronto, mas é para o meu melhor. Porque Ele é o meu pastor. E o bom pastor, ele age desta característica, desta maneira. Ele ensina a verdade. Mesmo que ele tenha prejuízos, mas ele ensina a verdade. Porque ele tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com as ovelhas, ele tem compromisso principalmente com o dono das ovelhas. Ele alimenta as ovelhas. Ele se preocupa com o tempo, ele se preocupa com, no caso, a palavra para alimentar. A boa palavra que vai transformar, a boa palavra que vai ensinar, a boa palavra que vai abrir novos caminhos, novos rumos. E o amanhã será diferente. Porque ele traz sempre uma mensagem edificante. Não aquela mensagem que vai destruir, mas uma mensagem edificante. Às vezes, como disse, não é o que precisamos, o que queremos ouvir, mas o que precisamos, aliás, ouvir. Ele cuida. Ele tira os carrapichos. Ele aconselha. Ele sara as feridas. E a ovelha não fica preocupada porque sabe que o seu pastor quer o melhor para ela. Ouvi uma certa história que o pastor lhe trata e ele é conhecido. E lá no oásis, no deserto, as ovelhas, vários pastores juntam ali onde há água, vários rebanhos e as ovelhas se misturam. Mas eles não ficam preocupados, porque a hora que eles vão embora, eles chamam, dão sinal para as suas ovelhas, e as suas ovelhas vão se separando dentre outros rebanhos e o acompanham. Porque elas sabem, elas conhecem a voz do seu pastor. E é porque elas confiam naquela voz, porque sabem que dali vem um tratamento, um cuidado especial.
Que lição maravilhosa desta parábola. Esse bom pastor maravilhoso e que não deixa a nossa vida ao mercê, à margem da rodovia, não. Ele nos traz para a rodovia, para o caminho correto, o caminho que nos leva ao lugar certo. O pastor, ele cuida, ele alimenta, ele leva o seu rebanho para onde tem o pasto. Ele levanta cedo porque ele sabe que tem que cuidar de um rebanho. Ele não dorme, ele está sempre presente com o seu cuidado, com o seu zelo, verificando as condições do tempo, as condições das suas ovelhas. Se uma ovelha já começa a mancar, ele se aproxima e vai ver o que está acontecendo, diferentemente do ladrão e do mercenário. Se a ovelha balança a cabeça, já diferente do seu comportamento, ele se aproxima e vai ver o que está havendo. É este o nosso pastor. Essa é uma das características do nosso bom pastor. O pastor que você e eu podemos confiar. O pastor que eu e você podemos agradecer e descansar. Porque mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de tempestade, ele está conosco. Ele está conosco. Ele protege as ovelhas. Ele protege as ovelhas. É difícil encontrar um bom pastor igual Jesus, né? Ele disse assim: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Característica do pastor. O pastor, ele defende a ovelha até a última hora. Até hoje não ouvi ninguém dizer ou contar alguma notícia que algum pastor tinha morrido por causa de suas ovelhas. Mas a Bíblia me deu uma notícia aqui maravilhosa. O meu Jesus morreu pelas suas ovelhas. E o melhor ainda, ele disse também: eis que eu tenho ovelhas de outro aprisco. Aí eu glorifico ao nome desse Deus maravilhoso, sabe por quê? As ovelhas de outro aprisco sou eu, é você, que somos gentios. Ele estava falando de mim e de você, que iríamos ser considerados, iríamos ser colocados, enxertados, ali aceitos, adotados no seu rebanho. E participamos de todas essas maravilhas, todas essas glórias, como ovelhas do Senhor, ovelhas do bom pastor. Ovelhas de outro aprisco. Que maravilha. Que bênção de Deus. Então descanse. Então repouse no Senhor. Descanse nas suas preocupações, nas suas tristezas, nas suas tribulações, porque esse pastor, ele é presente. Ele é presente. E ele está conosco. Nós somos ovelha. Nós somos ovelha do bom pastor.